Olá, sejam bem-vindos ao canal Vanguarda Propriedade Intelectual, um canal voltado para temas sobre propriedade intelectual. Meu nome é Giovanni e nesta inserção nós falaremos sobre uma palestra que foi apresentada por mim no 12º Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. E esta palestra tinha como tema a propriedade intelectual e a arquivologia aplicadas ao setor da construção civil. No conteúdo da palestra eu abordo as possibilidades empresariais que essas duas ciências oferecem a qualquer empresa. Olhando uma empresa no momento atual, nós podemos perceber duas situações pelas quais ela está sujeita. Uma é o seu passado, o que ela construiu para chegar até hoje. E hoje ela está construindo o seu futuro. Grosso modo, podemos dividir o passado de uma empresa com uma ligação muito grande com a arquivologia e o futuro com uma ligação muito grande com o que ela investe em propriedade intelectual, assim traduzido, pelo que uma empresa investe em conhecimento, tecnologias e outras características, outros recursos, para que ela possa estar sempre se destacando no mercado. Vamos ao passado rapidamente, já que o tema do nosso canal é propriedade intelectual, não é arquivologia. Mas o passado de uma empresa, traduzido pela arquivologia, descrito pela arquivologia, ele pode ser, não digo que é e nem que apenas é, mas pode ser traduzido pela montagem de um centro de documentação que tem muito material referente à propriedade intelectual, pela identificação dos documentos pelas quais a empresa se relacionou com o público, os seus projetos, aprovados ou não, seus memoriais descritivos, até folhas de pagamento que dizem quem foi funcionário dessa empresa e as habilidades dele. Dentro da classificação quanto acesso de um arquivo, nós também podemos encontrar documentos que só pertencem à empresa e documentos que são mistos, documentos que ela trocou com outras empresas. Nós também temos uma outra característica interessante, que são os arquivos das empresas, na sua concepção microfilmada, já que um arquivo em tamanho real é muito grande de ser mantido, ou na sua concepção digital. E no caso do arquivo digital, eu lembro que o programa que suporta este arquivo está sujeito à proteção por propriedade intelectual. Finalmente, a arquivologia, ela também pode oferecer um assessoramento inteligente aos trabalhos de pesquisa científica desenvolvidos pela empresa, já que o arquivista, ele lida com grande parte do material produzido pela empresa, ou em trabalhos administrativos ou técnicos, quer seja numa fusão da empresa, de uma empresa com outra, ou quer seja num trabalho de cooperação desta empresa com outra. Bom, chegamos ao presente e agora vamos passar ao futuro de uma empresa. Quais ferramentas uma empresa pode contar no presente para que ela possa estar, eu diria, na vanguarda no futuro, ou pelo menos ombrear com outras empresas. Uma ferramenta muito interessante, e eu já venho explorando aqui nesse canal, que é específico desta ferramenta, é a propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é um recurso muito interessante e que é muito explorado nos países desenvolvidos. E muitas vezes é desprezado em países não criadores de tecnologia e, às vezes, até criadores de tecnologia,
mas que desprezam a questão da proteção e a questão do compartilhamento da tecnologia. Aqui temos um exemplo, né, de uma atividade de pesquisa em propriedade intelectual em um banco de patentes no século XX. Simplesmente, os bancos de patentes eram arquivos, pode-se dizer, grosso modo, em que você teria que ir até o arquivo, pegar o material relativo àquele assunto, mecânica ou eletrônica, e pesquisar manualmente patente por patente. Apenas um exemplo, minha primeira busca de patentes, apenas no INPI, demorou 4 meses entre eu solicitar a busca e ter o material que eu havia solicitado. Passando ao século XXI, ao nosso século, aqui está a pesquisa de patentes no século XXI. A grande maioria da pesquisa de patentes no Brasil, no INPI, já pode ser vista em computadores em rede. Agora eu posso acessar a página do INPI e posso acessar grande parte do banco de patentes do INPI. Não só do INPI, como de outros bancos de patentes, como por exemplo, o banco de patentes do Escritório Americano de Patentes, o banco de patentes da União Europeia, o banco de patentes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é uma agência da ONU. Ou seja, hoje eu consigo fazer a mesma pesquisa que demorou 4 meses para ser feita apenas no INPI em uma semana, mas com uma diferença. Eu posso fazer em uma semana uma pesquisa em vários bancos de patentes. Ainda abordando a questão do valor da propriedade intelectual, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a OMPI, mais de 70% da nossa informação tecnológica no mundo somente pode ser encontrada nos documentos de patente. Aqui está a fonte dessa informação. É um curso que eu fiz no INPI. E é interessante que ele não diz que ela é compartilhada nos documentos de patente. Ele diz que ela somente é encontrada nos documentos de patentes. A OMPI diz que mais de 70% da informação tecnológica disponível somente pode ser encontrada nos documentos de patente. Foi realizado um estudo na Alemanha e concluiu que os custos em pesquisa e desenvolvimento poderiam ser reduzidos em 30%, caso a informação disponível nas patentes já existentes e à disposição fosse utilizada. E, segundo a estimativa da Organização Britânica de Patentes, 20 bilhões de libras, que são aproximadamente 156 bilhões de reais no câmbio de abril de 2021, são desperdiçadas devido a invenções duplicadas. Então, há todo um trabalho de pesquisa, não é? E, ao final da pesquisa, você descobre que o material que você considerava novo já existia e já havia sido solicitada a sua proteção, quer seja por patente, quer seja por um outro tipo de proteção. A propriedade intelectual, ela abrange não só as patentes, mas os direitos autorais, os trabalhos apresentados por uma empresa que valorizam seu ativo não tangível. Os desenhos industriais, que também têm muito valor, os programas de computador, como eu falei, um programa de computador concebido para suportar um arquivo de uma empresa, um arquivo digital, ele é passível de proteção por propriedade intelectual. Uma topografia de circuito integrado, ou seja, o projeto, o desenho de um chip, ou a marca da empresa, que também vale muito. Eu vou encerrar essa apresentação levantando a questão de que a propriedade intelectual ela deve ser vista como um ativo negociável, não como um ativo característico do direito negativo. E o que é o direito negativo? É o direito de impedir os outros de usufruírem daquele
material, daquele bem, daquele conhecimento. Não. A propriedade intelectual, ela pode ser um ativo extremamente positivo, não é? No sentido de que uma empresa, ela pode buscar conhecimento no que foi depositado por outras empresas. Uma empresa pode propor parcerias. A partir do momento que eu entro no banco de patentes da União Europeia, descubro que uma empresa dinamarquesa está depositando determinado material e eu estou no Brasil e tenho interesse em comercializar este material, eu posso entrar em contato com aquela empresa e propor uma representação aqui. Então, a propriedade intelectual, ela deve ser vista como algo extremamente fluido, algo extremamente negociável e não excludente. Ratificando a questão de que a propriedade intelectual constitui-se um excelente ativo de uma empresa numa negociação, eu dou exemplo aqui da Motorola. Os mais antigos conheciam a empresa Motorola. Os mais jovens conhecem a marca Motorola. A Motorola era uma empresa e possuía fábricas, um parque fabril, e possuía várias patentes. E uma das patentes dela, várias interessaram a Google, mas uma especificamente, possivelmente relativa a um sistema operacional, interessou muito a Google. A Google comprou a Motorola e a sua marca e manteve, mas praticamente não se interessou pelas fábricas, desmontou as fábricas, mas estava muito interessada nesta determinada patente. Daí o valor de um bem intangível superando as instalações, as máquinas, o patrimônio tangível de uma empresa. Aqui estão os agradecimentos, pelas ilustrações que usei, o crédito ao que foi retirado da internet aqui, os sites. Eu agradeço aos senhores pela atenção e os aguardo na próxima inserção do nosso canal Vanguarda Industrial, o canal da propriedade intelectual. Muito obrigado e até breve.